Olá, tudo bem? Acabei de chegar do trabalho e estou aqui com uma velhinha nova, esses outros vídeos eu tava sem a minha velhinha e eu adoro ter esse cheirinho do momento que eu vou estudar, do momento que eu vou gravar vídeo, do momento que eu vou ter um momento mais, assim, pensamento. Assim, né, como eu falei, vamos utilizar nossos 5 sentidos a nosso favor, né, e eu tava com uma vela gigante e ela acabou, né, você olha aqui e fala assim, nossa, Cleice, tem muito, tem nada. Tá um buraco aqui, não sei muito bem o que fazer com isso. Mas eu deixei aqui porque, poxa, é um potão de vidro, eu não sei o que fazer com isso. Mas vamos pensar depois em alguma coisa. Agora, eu queria falar sobre um assunto que eu fiquei refletindo, assim, aleatoriamente. Eu vi um vídeo, que não era exatamente sobre isso, que falava sobre uma mulher virtuosa e ser uma mulher troféu e o quanto uma coisa não cabia na outra, né? Então esse vídeo é muito for womans, mas também serve muito pros meninos. Então se você é um menino e está aqui, não saia daqui, porque eu vou falar uma coisa que eu encontrei que é muito interessante, que é, eu comecei a ver sobre isso e eu comecei a pensar assim, nossa, o quanto isso, né, o quanto essa coisa de, o homem paga, o homem estuda, o homem faz, o homem não sei o que, o homem não sei o que lá, eu sou um troféu, eu sou uma coisa bela, não sei o que, o quanto isso afeta a nossa autoestima, né? Porque por mais que a gente goste muito, né, da forma como a gente se vê no espelho, e isso é, assim, muito importante, não é só, né? E aí eu fui me questionar o que que faz a minha autoestima, o que que cria a autoestima. Então eu me deparei com alguns autores, então Bandura, não me lembro mais exatamente, mas eu lembro dos conceitos que eles trouxeram e eu percebi que há 4 pilares para autoestima, né? E eu peguei autores de psicologia mesmo, porque eu queria autores que fossem realmente de peso, sabe? Tivessem mais peso no assunto, tivessem um bom estudo acerca do assunto, para que eu trouxesse aqui algo que fizesse mais sentido e que fosse mais palpável na realidade, né? Então, é isso. E também, assim, eu não quero que meus vídeos sejam um desserviço para a sociedade dos psicólogos, né? Porque eles já sofrem demais. Então, assim, no que eu puder tá ajudando, tamo aí, né? Então, eu me deparei com 4 pilares. Esses 4 pilares, né, são o autoconceito, a autocompaixão, a autoeficácia e a sua competência relacional, né? E, então, eu vou explicar o que é cada um deles, né, pra gente poder entender quais são esses pilares da nossa autoestima, tá bom? Lembrando, estou falando aqui de uma autoestima completa, não estou falando de beleza, né? Não estou falando de fisionomia, não estou falando do seu físico. Seu físico é uma coisa que pode ser mudada, inclusive vai ser mudada com o tempo. Se você é uma mulher, por exemplo, você pode engravidar, isso já vai mudar muito sua fisionomia. Então, o que que tem além disso? Entende? Já que a nossa beleza, ela é mutável, né? Existem diversos tipos de beleza e dentro de uma pessoa já existem diversos tipos de beleza. O que que existe além disso? Porque se a minha autoestima é só centrada na minha beleza, com o tempo isso vai dar umas voltas muito doidas. Então tem que existir algo mais profundo. Então, a gente vai começar com a ideia básica, né? Que é de autoconceito, ou seja, a forma como eu entendo que eu sou, entende? Eu entendo que eu sou de um jeito, eu entendo que eu sou essa pessoa. Se eu tenho um entendimento, um conceito negativo sobre mim, é muito difícil ter uma autoestima. E isso também nos leva a refletir acerca da nossa questão física mesmo, né? Se o meu conceito sobre mim ele é muito negativo, independente do momento que eu estou, eu compreendo que é uma coisa que vem de dentro, não tem a ver com o que tá aqui fora, entende? Até porque nosso corpo, como eu disse, ele muda, ele é muito mutável. Então, o meu autoconceito acerca de mim mesma não deve ser negativo o tempo todo. E também não deve ser negativo aleatoriamente. Tá fazendo barulho ali, não tá? Tá. Peraí, já volto. Voltei. Tá, então, a gente tem essa ideia do nosso autoconceito, ou seja, a forma como eu me enxergo, como se eu fosse realmente um conceito. Então, eu entendo que esse conceito, Clarissa,
É um conceito bom? É um conceito ruim? O que que eu entendo acerca disso? O que que eu acho que eu sou? Entende? É mais basicamente a sua autoperceção. Então, eu preciso ter um bom autoconceito sobre mim, um autoconceito positivo, né? E aí, eu comecei a me deparar depois com os outros pilares. Por quê? Porque eu fiquei pensando, né? Ao entrar em uma coisa, eu adentrei outra e outra e outra. Que são, cara, mas como eu vou ter um autoconceito positivo sobre mim se eu não fiz nada? O que que eu vou fazer? E aí foi quando eu me deparei com os outros três pilares, né? Porque o básico é o autoconceito, mas ele é constituído por esses três. Então, a gente tem a autoeficácia, ou seja, é a capacidade que eu tenho de me observar como alguém que tem competência para fazer coisas eficazes. Ou seja, eu observo que a Clarissa consegue fazer uma coisa, consegue concluir algo, consegue ter bom sucesso em alguma coisa, consegue terminar uma tarefa de forma positiva. É isso. Me sinto uma pessoa eficiente. Eu faço as coisas. Eu olho pra mim e mesmo antes de fazer a coisa, eu já imagino que eu consigo fazer. Isso é a sua ideia de autoeficácia. O quanto você se observa como capaz de fazer algo. Então, eu observo a Clarissa consegue estudar, a Clarissa consegue se formar. Ai, mas a Clarissa não fica, às vezes, com medo? Fica. Mas a Clarissa, num geral, tem um senso de autoeficácia em que ela acredita que ela consegue, que ela é capaz. Então, essa é a noção de autoeficácia, são suas competências. Para você conseguir essas competências, para você começar a acreditar que você consegue, você tem que de fato começar a fazer as coisas, se colocar nas experiências, mesmo quando você não tem esse senso de autoeficácia como algo positivo. Então, é se colocar em situações que vão ser desconfortáveis, que você não sabe se vai conseguir e começar pouco a pouco a perceber os seus resultados positivos. Porque quando você tenta, muitas vezes vai dar errado, mas muitas vezes não dá certo. Essas que derem certo é onde você vai se apegar e vai começar a entender assim: caramba, não, poxa, você teve um pensamento ruim, né? Eu acho que eu não consigo, não. Mas naquele dia eu fiz isso e eu consegui. Então é muito também sobre se colocar em situações, mesmo quando elas parecem desconfortáveis, mesmo quando você acha que não vai conseguir. Porque pouco a pouco, com pequenas conquistas, você vai adquirindo essa capacidade de olhar para você como alguém que consegue, como alguém autoeficaz. Eu sou capaz, entendeu? Depois é a autocompaixão. A autocompaixão é a nossa capacidade de observar os nossos erros, não como uma coisa assim absurda, sabe? Como um fracasso, e sim como um erro. Errei, levantei, continuei, e é isso aí. Entendeu? Uma ideia de autocompaixão, uma ideia de compreender. Eu vou errar mesmo, eu errei, eu erro e tá tudo bem, porque o que eu sei sobre mim é o meu autoconceito, que é eu já fiz coisas boas, que é a minha autoeficácia. Eu sei fazer coisas boas, minha autoeficácia. Então, tá tudo bem, eu errei. Consegui errar e agora, que bom, porque agora eu tive a oportunidade de aprender, fazer diferente e de fato fazer diferente. E aí, com isso, o que eu consigo? Consigo ter autocompaixão. Eu não simplesmente pego um erro meu e eu falo assim, nossa, não, eu sou um fracasso, eu sou um nada. E aí eu começo a ter aqueles autoconceitos que são muito negativos sobre mim, uma autoeficácia muito negativa, porque se todo pequeno erro que eu tenho, ou mesmo até um grande erro, é sempre um fracasso, é difícil. Às vezes a gente tem que começar a observar um pouco mais as coisas que a gente faz de bom, pra gente conseguir começar a melhorar. Não significa que você vai ignorar os seus erros. É responsabilidade. Mas se responsabilizar é muito diferente de se culpar, de ficar naquele arrependimento que dói, que fica, não, não é se arrepender, não, eu me arrependo disso, como uma decisão, não só como um sentimento, não me arrependo disso, então agora eu vou fazer melhor, vou fazer diferente, eu aprendi com o meu erro, eu entendi que eu errei nisso, então, depois de observar isso, eu não quero mais fazer isso que me fez errar. E vou começando a melhorar. Clarissa, isso significa que é simples? É muito linear? Assim, eu observei que eu errei e agora eu não faço mais? Não. Mas isso significa que agora você tem uma tomada de consciência acerca do seu erro, acerca do que qual foi a sua ação que foi errada. Então, a probabilidade de você continuar cometendo isso por muito tempo é muito mais baixa.
Porque automaticamente você vai lembrar, errei, nossa, não vou fazer. Aí você vai, ai, não, porque eu errei daquela vez e eu lembro como foi ruim. Entende? Mas não é uma coisa assim, ai meu Deus, tem que ficar me chicoteando. Não, não é isso. É sobre compreender o seu erro e seguir em frente, ter autocompaixão por si mesma, compreender o contexto em que você estava, compreender o momento da sua vida que você estava. Não é passar pano, é se autorresponsabilizar. O que eu posso fazer de melhor hoje acerca disso? Qual foi o meu erro de fato nisso? O que eu realmente posso fazer hoje? Entende? É muito sobre o momento, a vida que você tem agora. Entende? Ficar preso nos seus erros do passado, em quem você era no passado, não vai te levar a lugar nenhum. Quer dizer, vai a um lugar de um autoconceito péssimo, a um lugar de autocompaixão horrorosa, a um lugar de autoeficácia horrível. Então não tem necessidade. Olha para as suas coisas boas, olha para as suas qualidades, para o que você fez de bom e faça coisas, experimente coisas, tente coisas. Mesmo quando você acha que não vai conseguir, tenta. Porque se você conseguir, vai ser mais uma coisa na sua listinha de coisas para você falar assim: ah, eu consegui isso aqui, então acho que eu consigo outras coisas também, sabe? Tenta, testa, sabe? Testa mesmo. E tá tudo bem. E tenha autocompaixão nesse momento, nesse processo, sabe? De errar e falar, ok, errei, agora o que eu vou fazer? Eu vou me responsabilizar sobre o meu erro. Eu não vou fingir também que não existe. Vou me responsabilizar, vou refletir, vou pensar, compreender onde eu errei e tentar de novo, de um jeito diferente. Ter autocompaixão. E o último é a nossa visão, o nosso valor relacional. Porque o nosso valor sobre si mesmo, né, isso eu achei muito interessante, não é só sobre como eu me observo, sobre a ideia do autoconceito que inclui isso, mas também sobre como as pessoas à minha volta me observam, né? A nossa autoestima também é muito formada por isso. Ou seja, se eu estou ao lado de pessoas que constantemente apenas dizem coisas ruins sobre mim, nossa, você é chata, nossa, você é irritante, nossa, eu não aguento você, nossa, você me liga, ai que chata, nossa, você é irritante, nossa, você é uma pessoa muito cansativa, nossa, como você é sufocante, nossa, como você é isso, nossa, como você é uma pessoa desleal, nossa, como você é mentirosa, nossa, como não sei o quê. Sabe, todas essas coisas vão te trazendo uma noção de do senso que você é, né? Por mais que a gente fale muito sobre, você não tem que ouvir os outros e tudo mais, a verdade é que se você tá envolto a pessoas que constantemente estão te falando coisas ruins, é muito difícil você ignorar esse ambiente, você ignorar o fato de constantemente alguém estar te falando coisas ruins sobre você o tempo todo. E muitas vezes você nem sabe exatamente o que você tá errando. Então, é também sua responsabilidade sair desses lugares, entendeu? É sua responsabilidade conversar com essas pessoas para que elas não façam mais isso. E se elas continuarem fazendo, sair desse lugar é sua responsabilidade, sabe? Mas a verdade é que, ponto, isso acontece. É muito difícil, eu acho, quando a gente tem essa pessoa dentro da nossa casa, né? Quando é a nossa mãe, nosso pai, assim, é muito triste, porque como é que eu vou ir embora? Como é que eu vou fazer? Então, a minha dica nesse caso, né, se você convive com uma pessoa, né, que fala isso o tempo todo pra você, e é um parente, assim, uma pessoa, né, da sua família e tal, e que, né, torna a situação mais difícil, principalmente se for pai e mãe, o responsável legal no geral, é você fazer outras coisas. Faça coisas pra você, faça coisas que você vai ter o sentimento de autoeficácia, o sentimento de autocompaixão, o sentimento de autoconceito, porque nesse momento é o momento que o auto tem que prevalecer muito, sabe? Você vai ter que se forçar a não deixar que isso que as pessoas estão falando sobre você se torne em você, sabe? Imagina, são 4 pilares, né? Eu não posso deixar que um me controle. Eu preciso dos outros 3. Então, utilize como ferramenta esses outros 3. Porque é claro que se você é um adolescente, você não vai conseguir sair de casa. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir sair da casa dos seus pais, né? E aí você vai falar assim, nossa, então já era, essa garota tá aqui falando pra mim e não vai ter o que eu posso fazer. Não. Sabe? Utilize como estratégia todos os outros. Todos aqueles que você pode fazer por você mesmo. Entende? Sem contar a ideia de não reagir, mas agir, sabe? Tudo isso vai te ajudando. Mas principalmente foca no auto, no seu autoconceito, sabe? Em ter uma boa visão sobre si mesmo. Porque daí você também vai perceber que isso vai contrastar um pouquinho com o que a pessoa fala sobre você. Porque se você faz coisas boas, se você tem bons resultados, se você faz ali, mesmo quando você erra, tá tudo bem, você errou, você aprendeu, você fez diferente, agora você é melhor.
E aí aquela pessoa vem falar aquilo pra você, você vai voltar pro seu alto e vai, ah, mas o meu conceito é esse sobre mim. Poxa, mas eu fiz isso. Poxa, mas entende? Então, foca nisso, entende? Eu tô dando esse conselho mesmo pra quem vive com os pais, principalmente, né? Não se deixe levar por isso. É claro que é importante, é um pilar também. E isso significa que a sua autoestima vai ser sim afetada por isso. Mas no melhor que a gente pode fazer é o que eu posso fazer de melhor pra mim, sabe? O que eu posso fazer para o meu autoconceito melhorar sobre mim mesma? Como eu posso melhorar minha autocompaixão? Como eu me comporto quando eu erro? Sabe, o que eu penso sobre mim quando eu passo no espelho de uma loja? Entende? Não é só sobre estética. É muito mais sobre o que tá dentro. Porque quando eu me vejo como alguém bom, eu me enxergo mais bonita também. Porque eu fui ver sobre isso e também é muito interessante, né? Isso que, tipo assim, uma pessoa, a gente às vezes vê ela meio feinha, mas aí a pessoa tão bondosa, tão legal, tão amável, que a gente até começa a ver beleza nela, né? Essa beleza mental, psicológica dela se transfigura como algo físico. E da mesma forma o contrário. Então, se eu tenho um autoconceito ruim sobre mim, é muito difícil me ver como alguém bonito, entende? Então, ajuda também nesse sentido. Mas é claro, vamos cuidar do nosso corpinho, vamos ficar saudável, vamos fazer as coisas, tá? Pelo amor de Deus. Nada de dieta restritiva, nada dessas coisas não, porque isso daí também vai deixar o seu autoconceito uma bosta também. Não vai adiantar de nada. Enfim, e aí eu queria correlacionar isso com a questão dessa ideia estrutural que a gente tem muito sobre, ai, uma mulher troféu, sabe, esposa troféu. Eu sei que às vezes é muito brincadeira, assim, mas é muito importante a gente refletir sobre, não, você não quer ser uma mulher troféu, pelo amor de Deus, você não quer isso, você não quer. Por quê? Porque uma mulher troféu é uma mulher que só serve como um objeto de admiração, né? Vamos começar? Que objeto de admiração, se a gente for falar de beleza, é mutável. Então essa sua admiração como uma mulher bonita acaba em 2 segundos. Ou como um homem bonito, acaba em 2 segundos também. Por favor, né? Segundo, toda essa questão que eu falei também de como você observa o outro e essa pessoa se torna mais bonita, também serve nesse momento. Terceiro, se alguém só te admira pela beleza, se você só é admirada, né, por um homem principalmente, pela sua beleza, não tem novidade nenhuma. Não tem novidade, nunca vai ter uma novidade sobre você. Sabe por quê? Porque a sua beleza, ela vai fazer isso e isso, né? Mas, mesmo assim, qual é a novidade? O que tem de novo? O que tem de interessante? De verdade, a sua beleza é a coisa mais interessante sobre você que falta de conteúdo, entende? Sem contar que assim, a dependência financeira, a dependência, né, de que o cara tem que fazer tudo, o cara tem que pagar a conta, o cara tem que ser o provedor, o cara tem que ter não sei o que, você retira a sua responsabilidade como adulta. Você é colocada como uma criança infantilizada que não sabe fazer nada, que não consegue nada. E aí o seu autoconceito desce. Desce. Então não se coloque nesse lugar. Você não quer ser uma mulher troféu. Você quer sim ter o seu dinheiro. Você quer sim ser uma mulher inteligente. Você quer sim estudar. Você quer sim. Quer sim. Claro que você quer. Porque o cara vai estar lá buscando isso e ele não é. Não é pra ser um provedor. Vocês são pra ser uma equipe. Uma equipe. É pra ser uma união. Uma união que faça os dois crescerem. E não uma união em que um cresce e o outro fica ali embaixo só sendo um bonitinho. Pra quê? Pra quê? Não, já se questiona, pra quê? Pra quê? Não tem porquê. Ai, mas eu quero fazer pilates, eu quero não sei o quê. Claro, gente, lógico. Mas aí vamos lembrar. Aí, o conceito de mulher troféu, né, de uma esposa troféu, é uma esposa que é só bonita. Ela cuida do corpo e é isso que ela faz. Só que, cara, isso desce o seu autoconceito de uma maneira absurda. Porque você não faz nada. Você não faz nada. Então, faça coisas, estude, entenda, seja uma mulher inteligente, seja uma mulher capaz, faça coisas. Eu, hein? Ai, perturbação, sabe? E aí eu queria muito entrar também no conceito, né, disso, porque muitas mulheres têm essa crença limitante,
né, por conta de uma religião que foi estruturada de uma maneira que não é a forma como biblicamente é, entende? Então, eu queria muito entrar no conceito que muita gente tem falado, né, que é sobre a mulher de Provérbios 31, sabe? E você vai observar, é uma mulher que faz coisas, ela cuida das finanças da casa, ela trabalha, entende? Então, não tem lugar nenhum, biblicamente falando, que diga o homem tem que pagar tudo. Não tem. É sobre crescimento mútuo. É sobre compreender que você tem o seu lugar, sim. E o seu lugar é de companheirismo, tal qual ele. Entende? Então, não se coloque nesse lugar de alguém que vai ser dependente. Você não é dependente. Você é uma mulher incrível que merece ser admirada não só pela forma como você se veste, como seu corpo está naquele momento. Seu corpo vai mudar. E aí a novidade pode não ser tão agradável para a pessoa, né? Porque eu falei, qual é a novidade? Mas talvez tenha novidade, sim. Talvez você fique grávida, seu corpo fique flácido. E aí a novidade não vai ser tão mais agradável. E aí, ó, você não tem mais nada pra oferecer? Mas a culpa é das mulheres, porque daí... Não, não é. Mas você também tem que entender, se você está se colocando numa situação em que você é completamente dependente só pelo fato de você ser bonita, o quanto você achou que isso ia durar? Porque não vai. Tenha um autoconceito bom sobre você. Tenha pessoas que te deem palavras que te coloquem pra cima, sabe? Faça isso. Se você tá na casa dos seus pais, por exemplo, também é uma coisa boa. Tenha os amigos. Escute o que os seus amigos também estão falando. Se agarra nisso também. Entende? Não é ignorar tudo que as pessoas falam pra você. Crítica é uma coisa boa. Mas o tempo todo alguém tá te massacrando com crítica, calma aí, né? Tem alguma coisa errada. Então, é isso que eu queria falar. Eu queria falar que, amiga, você não é uma dondoca. Tá? E meninas, se vocês querem até aqui, que bom, obrigada. Obrigada. Por quê? Porque é muito importante que vocês também não procurem esse tipo de mulher. Não procurem uma mulher que quer ser uma dondoca, que quer ser dependente de vocês. Pelo amor, não. Porque isso também, né? Isso também, assim, pros meninos também é algo muito ruim. Porque, cara, como é que você vai ter um conceito bom sobre você como um homem quando você sabe que uma mulher só tá com você porque ela é dependente de você? Também não é legal. Então, não se coloquem, nenhum dos dois lados deve se colocar nesse lugar, no lugar de ser dependente de alguém só pela beleza, no lugar de aceitar ser o provedor. Se colocar esse tipo de pressão é desnecessário. Entendam, um casal, né? Ele deve caminhar junto para o crescimento mútuo. Um apoia o outro em crescer. É sobre companheirismo, é sobre ter a mesma missão, o mesmo propósito, sobre ter visões parecidas da vida. Isso sim é importante. E aí você pega esses propósitos e vocês crescem, vocês alavancam um ao outro, entende? Eu quero estudar, eu quero encontrar cura, eu quero fazer isso. Então eu vou estar com alguém que me coloca pra baixo? Com alguém que chega pra mim e fala assim, não, você não tem que estudar, nem trabalhar, nem nada. Mas eu quero encontrar cura pra uma doença. Eu preciso fazer isso, é importante pra mim. E aí eu vou procurar alguém que me alavanque, que fale, não, Clarissa, eu tô aqui pra te apoiar. Sabe, mesmo que você tenha dificuldade, eu vou estar aqui pra te apoiar. Não, eu vou buscar financeiramente estar melhor pra eu conseguir apoiar esse teu sonho. Porque se em algum momento eu tiver alguma dificuldade, eu quero estar aqui pra te apoiar. Isso sim, isso sim. Não é chegar e falar assim, não, sabe, eu vou pagar tudo, você não pode fazer nada. Não, é sobre ter a opção. E sobre, principalmente, escolher a opção que alavanca os dois. Entende? Sem contar que um casal, quando os dois trabalham, tem muito mais dinheiro, né? Então, assim, vamos tá pensando aí, entende? Então, não se coloque nesse lugar de esposa troféu. Seja uma pessoa virtuosa, sabe? Busque aquelas virtudes que eu falei antes e busque também ser uma pessoa que tem um autoconceito bom, positivo sobre si. Pra você também não se colocar em qualquer tipo de relacionamento, pra você não se colocar em qualquer lugar. Tanto um menino quanto uma menina, sabe? Não se coloque em qualquer lugar. Compreenda que isso também influencia a sua autoestima. Compreenda que você não é qualquer pessoa. Você é você.
E você merece alguém que te alavanque, que te dê sonhos, sabe? Não só que você já tenha um sonho, essa pessoa te ajude, mas que ela te dê tanta energia que você tenha mais sonhos, que você sonhe alto juntos, para que vocês conquistem juntos, para que você possa falar assim, não, eu vou estar aqui pra te ajudar sempre. Não, poxa, o cara, tipo assim, chegou mais cedo em casa. Poxa, não, eu já vou preparar a janta pra quando ela chegar, tá bem. Poxa, olha só como é que é legal. Olha só como isso é bom. Companheirismo não é sobre uma disputa de poder. É sobre compreender que todo mundo tem o seu espaço, o seu lugar para crescer junto, o seu lugar para auxiliar o outro, o seu lugar para dar o melhor pro outro, para que o outro possa crescer. Então você, girly, tô falando com você, girly, não queira alguém que não queira que você faça nada. E não queira ser alguém que não faça nada. Porque um cara de valor, ele merece ter uma mulher de valor do lado dele. E ter valor significa se olhar com valor também. Significa fazer coisas. Significa ter eficiência. Significa não ser uma pessoa parada na vida. Entende? Você não pode querer uma pessoa que tenha ambição se você mesmo não tem ambição. Entende? Por que um cara que trabalha, que estuda, que faz não sei o que, vai querer você? Se você não faz nada, você não tem nada na sua vida, você não... Sabe? Não tem porquê. Então se coloca em primeiro lugar a pessoa que é, pra aí sim você começar a pedir. Entende? Porque daí você vai ter um conceito mais alto sobre você, você não vai aceitar qualquer coisa. Então não aceite isso. E meninos, não aceitem mulheres que querem ser umas dondocas na mão de vocês. Pelo amor, vocês não são obrigados a pagar a conta. Não são. Hein? Paga se vocês se sentirem bem, paguem se vocês tiverem vontade. Qualquer micro encontro que você vai só ficar pagando conta? Não! Sabe, invista assim, sabe, demonstra interesse sim. E essa é uma forma de cavalheirismo, uma coisa fofa, uma coisa legal, é legal. Mas isso não significa que você é obrigado a fazer isso. Porque daí se torna também uma relação em que eu faço pra ser cavalheiro porque eu sou obrigado a fazer, não é porque eu realmente, genuinamente quero. Não é porque eu acho que essa mulher ela tem muito valor e eu quero demonstrar pra ela que eu também tenho. E eu quero demonstrar pra ela que eu observo esse valor dela. Não, é porque eu sou obrigado. Porque socialmente vai ficar feio se eu não fizer. Não, faça quando você quiser, faça quando você se sentir bem. E amigas, se o cara fizer, entenda, ele faz porque ele quer o seu bem. Ele faz porque ele observa o teu valor. E assim tudo funciona. Tá vendo como é que se encaixa? Bonitinho? Então, por favor, parem com essas ideias malucas, estruturais, de que as coisas devem ser como devem ser. E... Não, sabe? E demonstre interesse, pelo amor de Deus, tá? Não deixe de demonstrar. Mas também lembra, você também deve ser interessante. Você deve ser alguém com conteúdo que faz alguma coisa. Não, por favor. Não tenta ser essa mulher troféu. Não tenta ser a mulherzinha que fica ali. Não. Seja uma mulher adulta. Faça coisas, entende? E falando religiosamente, né, a nível cristão, toda essa ideia que impuseram, ela não é bíblica. Ela não é. Deus não te chamou pra ser uma dondoca, sabe? Vai ler as histórias das mulheres na Bíblia. Me diz uma que foi uma mulher fraca. Me diz uma que era uma mulher que não fazia nada. Todas elas faziam coisas. Faça também, sabe? E se você que tá assistindo tem uma outra religião, me conta, por favor, as histórias sobre as mulheres da sua religião. Porque eu tenho certeza que eram mulheres fortes. Certeza que eram mulheres incríveis, maravilhosas, com muitos atributos. Sabe? É muito importante a gente se espelhar nessas mulheres, se espelhar em mulheres que realmente fazem, constroem, sabe? Que estão ali pra alavancar junto com alguém e não pra ser dependente daquela pessoa. Ah, por favor, né? Hein? Então é isso. Falamos de autoestima, tá? Vamos lidar com a nossa autoestima. E ó, teu bora é lindo, tá? Beijo, fica bem.